Olá, eu sou Maurício Gouveia, estou aqui na Tropicália Discos e esse é o Disco da Semana. A música brasileira, naquele final dos anos 60, gravitava em torno do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era o grande polo cultural e musical daquela época. Claro, o eixo Rio-São Paulo, né, vamos chamar assim, mas o Rio de Janeiro estavam as sedes das grandes gravadoras. Então aqui estavam os grandes estúdios e aqui tinha os grandes festivais da canção. Então isso naturalmente atraiu uma série de artistas de todo o Brasil, né, de norte a sul do país, para cá, para viverem aqui no Rio de Janeiro e tentarem prosseguir com suas carreiras. Isso não foi diferente para esses quatro que estão nesse disco. Então eles já se encontravam ali naqueles bastidores de festivais, então um tocando no disco do outro, ou no disco não, mas um tocando na música do outro, ajudando aqui e ali, e era natural que eles um dia fizessem alguma coisa juntos. Então eles acabaram criando, não um disco individual para cada um, mas como se chamavam na época, o pau de sebo, né? Vamos lançar um grupo de artistas e vamos ver no que dá, quem é que se destaca. No final das contas, nenhum deles conseguiu a projeção que se imaginava, mas pelo menos em termos de mídia, né? Até porque a gravadora não investiu absolutamente nada nesse disco após o lançamento. Mas o valor artístico desse trabalho é um valor que está aí. E é curioso também, uma coisa que eu falo também muito sobre esse disco, é a unidade assim, musical, a unidade sonora desse trabalho, que você tem ali um pernambucano, você tem um carioca, né, de alma baiana, e você tem dois mineiros, né? E o disco não, assim, apesar de ter faixas de cada um desses compositores, ele não, em nenhum momento ele estabelece fronteiras estéticas ou musicais de qualquer natureza. É um disco que flui naturalmente e, sabe, não só pela participação de um na faixa de outro, e não parece que as faixas são uma colagem de canções a esmo. O Toninho é um gênio, né? Então ele realmente é um músico impressionante, assim, não é impressionante não só tecnicamente, mas é um músico impressionante da abordagem que ele dá na guitarra e no violão. Eu, sinceramente, nunca vi ninguém tendo essa abordagem no instrumento como ele tem. E mais, né, ele buscando sempre uma coisa de subverter a harmonia das coisas que ele estava habituado a ouvir. Então essa coisa de inversão de acorde, de reharmonizar. Então, por exemplo, uma das faixas desse disco, que é O Meu Canário Vizinho Azul, é uma bossa nova. Ela é uma bossa nova absolutamente tradicional. Ele é uma sequência harmônica que, em tese, ela é muito convencional. Só que ele faz um trabalho harmônico de inversão de acordes que ela parece uma música, sabe, completamente fora do conceito daquele momento, né? Ponta Negra, que é uma das canções do disco, foi até música que tocou muito em pista de dança na década de 90, na Inglaterra, na Europa, em outras boates da Europa. Então, é uma cadência de samba-canção mais lenta, mas que é meio hipnótica, entendeu? Então ele tem essa característica, e a flauta do Danilo, que é também, da mesma forma que eu falei do violão do Toninho, a flauta do Danilo é a flauta do Danilo, entendeu? Não tem muitos paralelos. Ele também não é, assim, nunca se aventurou a roubos virtuosísticos, mas ele tem uma linguagem, ele tem uma maneira de se expressar na flauta que é única, que é a do Danilo. Beto Guedes, ele meio que trouxe para esse disco duas faixas assim, um pouco mais voltadas para aquele universo dele que tinha influências do rock and roll também, né? Porque a primeira faixa, Belo Horror, que abre até o disco, é uma suíte progressiva, vamos chamar assim, né? E o Novelli, ele tem 3 faixas. Ele, curiosamente, é o compositor, assim, talvez menos conhecido dos 4 que estão nesse disco, mas é o que tem mais contribuições em termos de canções no disco. Ele tem 3 músicas, enquanto os outros têm 2. E ele tem essa faixa Viva Eu, que é uma faixa
muito voltada para esses elementos da época do Beco das Garrafas, música nossa, Grupo Manifesto, uma coisa bem característica daquele período. E tem outras duas faces instrumentais que são sensacionais, né? Quer dizer, a minha aproximação com todo esse universo, ela tem ela tem um marco muito importante. Eu era um estudante de primeiro grau, um amigo meu me emprestou um disco, em 1979, que era o Beto Guedes, Sol de Primavera. Quando eu ouvi o Sol de Primavera, eu fiquei absolutamente encantado, e aquilo me abriu a cabeça de tal maneira que eu não conseguia, eu falei, quero entender esse negócio. Foi aí que eu começo a dar o passo atrás e ouvir uma série de coisas que até então eu não tinha hábito de ouvir. E esse disco em especial, logo na sequência, eu soube que, buscando saber quem era o Toninho Horta, buscando comprar os discos dele que ele já tinha lançado, eu vi que ele tinha lançado esse disco e fui atrás. E acabei achando numa lojinha nos anos 80, em Laranjeiras, consegui achar esse disco e, sendo estudante, não tendo grana, mas enfim, eu coloquei toda a minha mesada ali para poder comprar aquele disco, que foi um dos melhores investimentos aí da minha vida. Ponta Negra, meu farol, rasga a noite, rompe a escuridão, enfrenta o mar.